print da tela, pega nossos melhores momentos, tá? Por favor. De preferência, compartilhem os melhores momentos, tá? Não, principalmente o meu melhor momento, Mito. Se eu não for meu melhor preferência... momento. Com certeza. Bom, gente, boa tarde para todas e para todos. Vamos abrir oficialmente aqui a nossa palestra. Para quem está conhecendo o nosso grupo de pesquisa agora, os alunos que estão entrando aqui estão conhecendo, eu e a professora Samara coordenamos o grupo de pesquisa e estudos em Ciências Criminais e Direitos Humanos da Universidade Estácio Sá, campus Nova Friburgo. Inclusive, para nossa máxima satisfação também e felicidade, o nosso grupo de pesquisa deixou oficialmente a marginalidade acadêmica no mês passado, não é? Com o registro no CNPq. Então, não é mais uma reunião de subversivos, né, Samara? Então, a gente tem um registro formalizado, então isso é muito, muito gratificante, muito, muito bom. E a gente tem o costume, eu e a professora Samara, principalmente nessa pandemia, a gente, inclusive para não deixar o grupo também morrer, a gente tem se dedicado a fazer eventos, né? Nos quais a gente possa trazer convidados externos, nos quais a gente possa trazer discussões importantes para os alunos, e, com isso, também abrir para a comunidade, abrir também para o nosso público da universidade, para quem quiser participar, para quem quiser entrar. Vou apresentar a nossa palestrante de hoje, que tem a honra eu tenho muita gratidão dela fazer a abertura oficial dos nossos trabalhos do semestre, que é a professora Fernanda Prates Fraga. A professora Fernanda Prates, ela é professora da FGV, Direito Rio, advogada. Ela é doutora em criminologia pela Universidade de Montreal, no Canadá. Tem um pós-doutorado também em criminologia na Universidade de Ottawa, também no Canadá, e pós-doutorado em direito pela FGV, Direito Rio. E a professora Fernanda Prates, ela só não, no mini currículo ela não colocou, mas você ainda está no conselho, não está? Aqui do Rio, penitenciário? Sou vice-presidente do CEPERJ. Vice-presidente do Conselho Penitenciário aqui do Rio de Janeiro. Enfim, para além de tudo isso, é uma amiga muito, muito querida. Foi professora substituta da UFRJ junto comigo, numa época em que a gente pôde dividir esse labor juntos, e foi quando a gente se conheceu, né, dividindo manhãs inteiras de banca de TCC, né, de monografia. Então, foi uma amizade muito, muito feliz, que eu tenho muita, muita gratidão de poder trazer e de poder compartilhar. A professora Samara Fernanda, ela é minha colega aqui no campus da universidade, e ela é também a presidente da Comissão de Direito Penal da OAB Nova Friburgo. Que legal. Então, é uma presença também importante para a gente aqui. E só para explicar um pouquinho, para a gente começar agora, a professora Fernanda vai fazer a sua exposição. E as nossas exposições para esse semestre, elas estão mais centradas nos direitos humanos, não é? Elas estão mais concentradas em temáticas mais vinculadas à proteção de direitos humanos e garantia de direitos humanos. Pela urgência do tema e também pela interdisciplinaridade com a criminologia, com as ciências criminais e com o direito internacional, a professora Fernanda Prates vai nos brindar com uma conversa, uma exposição sobre uma das disciplinas que ela leciona na FGV, que é sobre a criminalidade dos poderosos, Crimes of the Powerful, não é? Que é uma temática de estudo da criminologia, e que é absolutamente atual e importante para o Brasil contemporâneo. Então, queria agradecer, professora Fernanda, pela presença. Quero passar a palavra para a professora Samara, se ela tiver alguma consideração inicial, e após isso podem começar.
A minha única consideração inicial é o agradecimento e a disponibilidade da professora Fernanda, né? E ovacionando aí todos os nossos alunos. Nosso quórum tá bem repleto e bem diversificado. Parabéns aos alunos que vão ter agora uma excelente, não digo nem aula, né? Mas eu acho que um ensinamento aí de vida para a vida inteira. Eu agradeço, tá, professora Fernanda? Interromperei pouco para aprender mais. Só uma última consideração. Alunos meus de Penal 2 e Penal 3 já sabem qual é a atividade para ponto extra. Fernanda sabe como é que é a rotina, né? Sem ponto extra o pessoal não funciona. E a questão das horas AAC, pessoal, eu vou baixar aqui a lista de presença pelo próprio Teams, então não precisam se preocupar. O próprio dispositivo tem a possibilidade de baixar a lista com todo mundo que está presente. Eu vou fazer isso o tempo todo. Então, fiquem tranquilos. Fernanda, com você. Obrigada, Milton. Obrigada, Samara. Eu prefiro acreditar, Milton, que está todo mundo aqui, porque o tema de criminalidades poderosas é extremamente interessante, sexy. Aí, sexta-feira, né, enfim, super obrigada pelo convite, a Milton, a professora Samara. A Milton é um companheirão, né? A gente já passou por poucas e boas nas bancas da FRJ. Um prazer, sempre que a gente faz alguma coisa juntos, de alta qualidade e muito prazeroso para mim. Esse tema, né, é um tema que eu, apesar de não ter feito pesquisa empírica sobre ele ainda, que é algo que eu quero muito fazer, é um tema que já me interessa há alguns anos, né? Eu não sei se os alunos tiveram aula de criminologia, mas não sei se, enfim, mas assim, para tentar trazer uma perspectiva nova para o pensamento criminológico, né? Aqui no Brasil a gente tem um pensamento da criminologia crítica que é extremamente forte e que é altamente importante para a gente entender a nossa realidade, né? Mas a gente tem outras perspectivas criminológicas e outros problemas sociais, né, que a criminologia crítica talvez não dê conta, né? Então, eu sigo na minha busca de tentar, entendendo e compreendendo a importância da criminologia crítica para a nossa realidade, né? O mundo mudou muito, né? Aí a gente tem que procurar ferramentas teóricas que possibilitem a gente entender melhor esse mundo maluco que a gente está vivendo. Né? Então, é a partir dessa curiosidade, né, que acho que é essencial para qualquer pesquisador, que a gente vai buscando ferramentas, vai buscando teorias, e é isso que eu queria trazer para vocês, né, que é um grupo de pesquisa, imagino que vocês vão produzir, de repente, pesquisa, ou é um pontapé inicial, né, para uma curiosidade intelectual que vocês estão demonstrando e que vocês têm aí um caminho longo ainda a percorrer, de colocar uma sementinha e falar, olha, tem esse tema é super legal, né? Esse tema, tem pouca gente que trabalha sobre ele, né, no Brasil, na América Latina tem mais, mas aqui no Brasil a gente tem poucas pessoas, e de repente é algo que, né, eu posso carregar comigo e levar como talvez um objeto de estudo a ser desenvolvido futuramente. Então, assim, eu vou falar alguns conceitos, né? O Hamilton colocou no título o caso do Brasil, mas eu acho que essa parte do Brasil, eu acho que seria mais interessante a gente colocar na discussão, né? Eu vou dar algumas ferramentas teóricas, conceituais, para a gente conseguir entender do que a gente está falando quando fala de criminalidade dos poderosos, né? E aí o exercício, né, do pesquisador com essas ferramentas teóricas, né, como é que eu consigo enxergar isso na empiria, na minha realidade, no meu contexto social. E aí eu acho que é a riqueza justamente do grupo de estudos, né? Eu apresentar algumas chaves teóricas, e a partir disso a gente vai construindo junto uma forma de ver várias coisas que estão acontecendo no nosso país. E se a gente começar, né, a assistir noticiário e ler os jornais a partir de um prisma de criminalidade dos poderosos, crimes do Estado, state corporate crime, a gente vai ver que isso pipoca, né? Infelizmente, a gente não produz muito sobre isso, mas que material a gente tem,
Com certeza a gente tem, tá certo? Então, a ideia é essa, tá, Milton? Eu vou falar um pouquinho e depois a gente tenta colocar em prática todo esse arcabouço aí teórico que eu vou tentar apresentar. Tá bom? Então, pessoal, para quem não teve aula de criminologia, né, eu sugiro, tem um livro, acho que ele estava até aqui, enfim. Bom, tem um do Barata, que é clássico, mas tem um muito bom também, que é a História do Pensamento Criminológico, que é do professor Anitua, e tem esse livro aqui, que é muito interessante, que é Criminologias Alternativas, que tem justamente um capítulo sobre crimes de Estado, que é uma das tipologias dentro da criminalidade dos poderosos. Né? O que esse campo da criminologia global, a criminologia da criminalidade dos poderosos, vai argumentar, né? Tá me ouvindo, Milton? Tá me ouvindo? Sim, tá bom. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Tá bom. Estamos ouvindo. Tá ótimo. O que eles vão argumentar, né? Eles vão dizer, olha, a criminologia crítica, quando ela traz, né, esse desnudamento do sistema penal e da seletividade do sistema penal, né, mostrando que a gente, através da criminalização primária, criminalização secundária, a gente tende a controlar e a punir, né, uma parte da sociedade, deixando de lado outra parte da sociedade. Essa é uma ruptura super interessante, entender como o sistema penal funciona dessa maneira seletiva, né? E aí, né, a partir da importância, né, dessa perspectiva, que foi realmente paradigmática, né, dentro do pensamento criminológico, eles vão dizer, é super importante, mas pela forma de ser, pela própria natureza, acaba focando na criminalidade dos que eles vão chamar de powerless, dos sem poder. Quando fala de seletividade, vai falar punir, né, as pessoas pobres. E acaba focando e tratando somente, né, dessa criminalidade ou, né, da criminalização de pessoas vulneráveis. O que eles vão dizer? A partir do momento que você só trabalha essa criminalidade ou criminalização do powerless, né, dos sem poder, você acaba fortalecendo a invisibilidade de uma outra forma de criminalidade que não entra no sistema penal, ou entra muito pouco, né, e que, infelizmente, também fica fora do próprio pensamento criminológico. Né? Então, entrando no trabalho paradigmático do Sutherland, que ele vai falar, né, olha, a gente não pode levar em consideração, a gente não pode entender o crime e a criminalidade a partir das estatísticas, porque as estatísticas elas condensam, né, uma parte da criminalidade. Existe toda uma outra criminalidade que não entra no sistema penal. Então, é justamente essa crítica, essa outra criminalidade, esses outros desvios que não entram no sistema penal, eles acabam não sendo objeto da criminologia, né? E aí, justamente, né, os crimes que não entram no sistema penal entram nessa nomenclatura ampla, né, de criminalidade dos poderosos, crimes of the power, como a Milton falou, tá? A ideia desse campo de pesquisa, né, é de investigar, de estudar, de analisar e, principalmente, de dar visibilidade para essa criminalidade, né, praticamente invisível, certo? Então, quando a gente fala de objetivo, de um lado, você tem um papel, né, cognitivo, né, uma busca de entender melhor, né, esses crimes, como que a investigação é realizada a partir de uma perspectiva empírica, quais são os danos provocados por esse tipo de criminalidade, né, quais são as causas, as redes de cumplicidade, porque elas são fortes e elas são constantes, né, e elas são extremamente arraigadas, né, mas paralelo ao papel cognitivo, também um papel crítico, né, e propositivo, no sentido de reformulação de políticas e propostas de medidas
para a gente repensar a hierarquia dos bens jurídicos tutelados, né? Uma pessoa que furta uma carteira na Rio Branco, ela vai perder a liberdade dela. Pessoas que cometem, que produzem danos em termos de desmatamento, em termos de indústria farmacêutica, danos sociais enormes, essas pessoas pouco entram no controle penal, né? Então, tentar entender de outra forma, não entender de outra forma, tentar repensar, né, quais bens jurídicos devem ser realmente tutelados pelo sistema penal. Tá certo? E aqui a gente está fazendo um pouco do debate abolicionista, mas com um discurso e um posicionamento bastante garantista, tá? E aí, indo no que o Hamilton falou, da questão, né, dos direitos humanos, a ideia, quando você repensa o bem jurídico tutelado, é justamente basear, né, a hierarquização da importância, né, dos bens jurídicos tutelados com base na ofensa de direitos fundamentais. Né? O grande mote, né, dessa tentativa de reformulação de bens jurídicos, colocando a violação a direitos fundamentais como algo essencial e que aí realmente vai necessitar de uma proteção do sistema penal, certo? Se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, me interrompam, é que eu falo rápido mesmo, tá? E também porque eu quero ter tempo para a gente conversar. Não tem e aí, não dessa... Oi? Tá tudo bem, pode ir numa boa. Tá bom, beleza. E aí, dentro dessa ideia de criminalidade dos poderosos como objeto da criminologia, né, tem algumas formas, algumas modalidades, né, de criminalidade ou de atos, né, lesivos ou danosos que entram, né, dentro dessa nomenclatura mais ampla. Que primeiro são os crimes corporativos, corporate crime, né, o crime de Estado, state crime, e o state corporate crime, que é a junção do crime de Estado, né, enfim, com o crime corporativo. Agora eu vou falar rapidamente sobre cada um deles, né, para a gente ter ferramentas para poder conversar depois, tá? Mas, ó, claro que é uma pincelada, é uma introdução para vocês conseguirem entender a diferença entre cada um deles. E lembrando aqui, gente, a perspectiva, ela não é jurídica, ela não é dogmática, ela não é de direito penal, que aí é a área mais do Hamilton, dogmática penal. Aqui é uma discussão criminológica sobre fatos que, como a gente vai ver mais na frente, podem ser tipificados como crime, como podem não ser tipificados como crime, tá? Mas que entram na categoria atos danosos e que, via de consequência, a partir desse pensamento, podem entrar no objeto de estudo criminológico, tá? Só para esclarecer. Fernanda, você me permite só uma intervenção rapidinha? Claro. Porque alguns deles não tiveram ainda criminologia, outros tiveram, mas a matéria de criminologia, pelo menos no sistema da Estácio, ela é online, então é possível que eles não tenham visto com a profundidade que o tema exige. Eu acho que para os alunos entenderem do que a gente está tratando, eu acho que é importante a gente retomar uma obra fundamental e um conceito e um autor fundamental para o pensamento criminológico, que é Edwin Sutherland. Edwin, né? E-D-W-I-N, Sutherland, S-U-T-H-E-R-L-A-N-D. Edwin Sutherland. A literatura da criminologia, os autores e mesmo os historiadores, a maioria deles concorda na ideia de que a criminologia era uma até Edwin Sutherland, e depois de Edwin Sutherland passou a ser outra. Tamanha a importância do autor. Tá? E o Edwin Sutherland, ele definia a criminologia, e para a gente ficar aqui mais ou menos num meio de campo comum, Fernanda, para a gente não explorar muito as definições, eu vou usar a definição mais corriqueira do Sutherland, que dizia que a criminologia era o estudo do making the law, breaking the law
and the social reaction to it, quer dizer, o estudo do processo de elaboração legislativa de leis penais, making the law, o processo de ruptura, de desvio, de rompimento dessas leis, ou seja, o processo de breaking the law, e a reação social a esse rompimento de leis, né? Ou seja, como que nós, como sociedade, reagimos, como que se interpreta, como que as instituições do Estado e dos sistemas de controle reagem a essas condutas. O Sutherland vai construindo seus argumentos e suas pesquisas a partir da chamada Escola de Chicago, que é uma escola com muita pesquisa empírica, forte, e com uma pretensão, talvez até mesmo política, de fornecer, talvez, ferramentas, ao mesmo tempo teóricas e empíricas, para permitir intervenção do Estado no meio social, para dizer para o Estado onde ele tem que agir, o que ele tem que fazer, o que pode ser feito, estudando as intervenções do Estado no campo social. O Sutherland, e essa é a obra talvez mais representativa do seu pensamento, ele vai escrever, sobre os chamados crimes de colarinho branco. Tá? Os crimes do colarinho branco, crime do colarinho branco, white collar crime, né? Que inclusive é um livro de criminologia que já tem tradução para o português pela editora Revan. Tá? Alguns colegas eu já vi criticarem a tradução, mas é a tradução que tem disponível para a língua portuguesa é essa. Então, pela editora Revan, quem tiver curiosidade, é só procurar. O que o Sutherland inventou de fazer com o livro dos crimes do colarinho branco? Antes da gente entender o que ele inventou de fazer no livro, a gente tem que entender o que ele inventou de fazer no artigo. Um artigo que ele vai lançar na Sociedade Americana, eu não lembro agora se é de Sociologia ou de Criminologia, mas ele começa os estudos dele sobre a temática a partir da constatação, e aí a gente está pensando aqui nos Estados Unidos da máfia, nos Estados Unidos de grupos políticos influentes, de pessoas poderosas que se sabiam, não é, dos ilícitos que praticavam em empresas ou fora delas, ou em conluio com o Estado. E o Edwin Sutherland resolve pesquisar empiricamente esses crimes. E ele percebe, e aí esse é o salto que o pensamento dele dá, ele diz o seguinte: o que essas pessoas fazem, desviar dinheiro, muito amplamente, desviar dinheiro, subornar, praticar atos de violação de concorrência, etc., etc., nada disso é tipificado como crime. Ou o que é tipificado disso como crime é muito pouco. Ao contrário de outros crimes comuns, de outros crimes que atingem pessoas, na sua enorme maioria, pobres, oriundos de classes mais vulneráveis, classes menos favorecidas, etc. Então, o que o Sutherland teve que fazer? Ele teve que dizer o seguinte: olha, a definição de crime que o código me dá, a definição de crime que o legislador me dá, não me serve para a minha pesquisa. Eu não posso fazer pesquisa, não posso saber o que essas pessoas praticam se eu achar que crime é aquilo que o legislador diz que é. Então, o salto da criminologia começa a partir daí. É de prescindir das amarras do legislador no conceito de crime. E aí ele começa a tecer o conceito desse chamado crime de colarinho branco, com a intenção de perceber nessa forma de criminalidade, que o legislador não dava conta na época, tentar identificar qual é exatamente o processo que leva uma pessoa a praticar crimes. E esse processo tem que ser o mesmo, tanto para a criminalidade comum, quanto para a criminalidade colarinho branco. Nisso, Sutherland vai bater principalmente nas teorias que diziam o seguinte: vai bater dizendo nas teorias, olha, dizer que o criminoso é um degenerado, que o criminoso tem a família desestruturada, que o criminoso é pobre, é negro, né, porque a pobreza faz com que pratique crimes. Nenhuma dessas teorias convencionais explicava por que tanta gente poderosa subornava, desviava dinheiro, etc., etc. Sutherland vai, então, buscar no conceito de aprendizagem esse elo, né? E aí vai desenvolver essa teoria. Seja como for, esse salto que o Sutherland dá para falar do crime de colarinho branco é o que vai abrir a possibilidade
para os crimes dos poderosos, e o tema de estudo da Fernanda, que ela vai trazer aqui para a gente, vai estar comentando aqui com a gente, é o que vai abrir a porta para a gente pensar o seguinte: vamos deixar de pensar no crime a partir daquilo que está positivado na lei, exatamente, e vamos passar a pensar esses crimes a partir de conceitos mais amplos. Por isso que a professora Fernanda estava falando aqui do conceito de dano social. O conceito de dano social, ele é um conceito mais amplo, ele é próprio da criminologia, dos saberes interdisciplinares, e serve exatamente para a gente identificar situações que não exatamente estão devidamente tipificadas na lei, não possuem uma tipificação tão adequada, mas que são consequências de uma forma de agir própria de pessoas em relação às quais o poder punitivo não atinge. O poder punitivo não consegue chegar. E essa é a criminalidade dos poderosos. Tá? Mais ou menos começando aqui a gente poder discutir o tema. Falei alguma besteira, Fernanda? Desculpa, foi só para poder o pessoal entender, situar. Tá ótimo. Obrigada, Milton. Tá ótima. A explicação realmente é melhor, né, dar uma situada, contextualizar. E aí, então, depois dessa explicação do Hamilton, gente, eu entro, né, na primeira forma identificada dessa criminalidade dos poderosos, que eu disse para vocês que são os crimes corporativos, corporate crime, né? E aí você tem um campo de pesquisa super interessante, que vai falar sobre Dark Side of Organizations, Killing Organizations, né? Que é um campo de pesquisa que vai ter como objeto, né, decisões e atos corporativos que resultam em prejuízos para a sociedade. E aí, justamente isso que o Hamilton falou, né? E para além do conceito, né, de crime como objeto da criminologia, e entender que existem, às vezes, condutas altamente danosas que não estão tipificadas, que não é ato típico, ilícito, culpável, jurídico culpável, né? E nem por isso elas deixam de ser extremamente lesivas. E aí é justamente a diferença, né? Dano versus crime. Quando a gente fala da ideia de dano social, existe uma parte da criminologia que vai se chamar justamente semiologia, que é o estudo do dano, né? Mas aí alguns autores vão dizer, olha, é melhor dano social, porque realmente o que a gente está falando aqui não é de um dano individual, né? Ou de um dano de qualquer ordem, é de um dano que vai ter por objeto uma comunidade, né? uma coletividade. Então, a semiologia é o estudo do dano. Aí alguns autores vão dizer, mas, enfim, é melhor que fique dano social. E aí, o que compõe, né? Quando a gente fala de dano social, é uma ideia bastante abstrata. Normalmente, os autores vão englobar nesse conceito os danos físicos, né? Por exemplo, contaminação da água, né? Pode não estar tipificado, né? Ou por não ser, de repente, um crime doloso, enfim, ou de difícil tipificação, né? A contaminação da água por alguma substância de alguma indústria, né? Falta de moradia, né? Os danos físicos, financeiros, perdão, econômicos, né? Juros altíssimos, né? Acordos de fixação de preço, enfim, tudo isso que causa um dano patrimonial absurdo para uma quantidade enorme de pessoas, né? E que não está lá tipificado no 155 nem no 157, né? Danos emocionais, danos psicológicos, né? Tem um estudo muito triste pra caramba, mas muito importante, né? Que traz a noção de etnocídio, né? Das pessoas que foram deslocadas com a construção da Belo Monte, né? Porque para aquelas pessoas, o local onde elas moravam era mais do que um local, né? Existia um enraizamento, né? Existia um significado simbólico, né? De uma construção cultural daquele local. Então, você vê um número alto, depois que essas pessoas são deslocadas, um número de suicídios que
que é alto e que dá ensejo a entender aquele movimento como uma morte da cultura, né? As pessoas se suicidando por conta de uma morte da cultura da qual elas são originárias, né? Crime contra, né, que vai chamar de segurança cultural, né? A dificuldade, a limitação, né, de acesso a recursos culturais, né? A questão, por exemplo, de poder trazer dos quilombolas aqui no Brasil, a questão do racismo estrutural entraria nisso também. Enfim, todas essas condutas, né, essas ações que geram, né, um dano enorme e extremamente extenso, né, mas que não são vistas, pelo menos não no primeiro momento, como crime, tá certo? E aí, como o professor Milton falou, né, dentro dessa ideia, né, de crimes corporativos gerando não só criminalidade, mas também, né, dano social, existe uma diferença importante quando a gente fala de crimes corporativos dentro dessa esfera, né, de crimes de criminalidade dos poderosos, né? O Sutherland trouxe essa ideia super importante do white collar crime, né? E aí, aqui dentro desse campo de pesquisas, né, os autores, eles vão, porque você tem dois tipos, né, de white collar crime, assim, dois tipos, tem mais tipos, mas a gente pode fazer duas distinções gerais, né, de white collar crimes. Um, que são os crimes ocupacionais, né, que são aqueles crimes cometidos contra a corporação, né, em prol daquela pessoa que está cometendo o delito, ou seja, né, um grande, sei lá, diretor de uma multinacional sabe que está passando por dificuldades a empresa e para fazer o pé de meia, começa a desviar dinheiro da empresa, né, nos últimos 6 meses, 8 meses de sobrevivência daquela empresa, ele vai para fazer o seu pé de meia, tá? Isso é uma coisa, tá? O que entra mesmo, né, na criminalidade corporativa, dentro dessa visão de crime dos poderosos, são, na verdade, os crimes corporativos, ou seja... Gente, peraí. Os crimes... Peraí, não falando minha cara. Ai, caraca, desculpa. Os crimes cometidos por pessoas de poder dentro da corporação em benefício da corporação. Então, são ações, né, danosas, né, que são cometidas não em proveito próprio, mas para proteger, né, aquela corporação, né? E aí tem uma definição do Kramer que é bastante dada, né, ainda hoje, são atos, né, criminosos daquelas pessoas que ocupam posição importante na estrutura da organização, né, que são destinadas a beneficiar a própria corporação, né? Então, há uma intencionalidade, né, no crime corporativo, ele nasce na corporação e ele pode ser evitado pela corporação. E ele busca benefício para a corporação ou proteger aquela corporação, certo? Aqui eu trouxe alguns casos, eu não sei se vocês viram, às vezes documentário de Netflix é a melhor coisa para ilustrar, né? Caso vocês não tenham assistido, assistam Na Rota do Dinheiro Sujo, em inglês é Dirty Money. Tem uns episódios que é exatamente isso, né? E aí vocês devem se lembrar do caso Arrow, né? Vocês devem se lembrar que foi um caso... exatamente isso aconteceu, era a empresa, né, falsificando balancetes, enfim, falsificando a quantidade de dinheiro que ela tinha para poder se manter. E aí você tem uma organização que é corporativa, né? Ela não é uma pessoa, só são várias pessoas organizadas, né, para fraudar documentos, para proteger a segurança financeira, né, a falsa segurança financeira daquela empresa.
A Volkswagen, que está nesse documentário, acho que é o primeiro ou o segundo episódio, que foi um dos maiores escândalos também deles, que eles lançaram um carro que tinha baixa emissão de poluente, né? Só que no fim eles viram que poluía pra caramba. E aí, como eles mascararam os dados durante meses e meses, né? Fazendo milhares de coisas, a corporação mascarava os dados para que continuassem entrando, né, naquela marca, naquele branding enfim, de emissão mais, né, ecológica. Tá? Enfim, tem o HSBC também, que né, foi acusado algumas vezes de lavagem de dinheiro. Enfim, tem vários casos, né, no Brasil e no mundo que mostram essa dinâmica, tá? Eu espero que ela tenha ficado clara. E aí, quando a gente fala disso, quem são as vítimas, né? São os empregados, né? Várias vezes a gente está falando de condições de trabalho muito ruins, né? Substâncias danosas, os consumidores, né? Eu penso na ideia todo mundo consome do microplástico, né? E do público em geral, tá? Então, você tem uma diversidade de vítimas, né? Que, às vezes, por conta justamente dessa diversidade, é muito difícil identificar, né? E até conceituar bem a ideia de crime, porque, justamente, é muito vasto. Tá bom, pessoal? Ficou claro essa primeira parte? Ficou, Hamilton? Tudo certo, tudo certo. Tá bom. Então, vou passar para o segundo crime, que é o crime de Estado, State Crime, né? E aí, dentro daquilo que o Hamilton falou, né, a gente tem um problema seríssimo, questão complicada, né, disso da tipificação, né? Nesse caso, principalmente de crimes de Estado, o pesquisador que trabalha com criminalidades poderosas, ele realmente, né, precisa fazer um exercício para se distanciar, né, de pensar seu objeto a partir de tipos penais, né, porque senão vai ser praticamente impossível, tá? Porque tem muita coisa que o Estado faz e que está fazendo, né, que deveria ser caracterizado como crime. Ou deixa de fazer, talvez. Ou deixa de fazer, exatamente, principalmente, né, até deixa de fazer e que está para além de categorias penais, mas que certamente, acho que está todo mundo vendo, causa um dano que é um dano irreparável, né? Então, a ideia né, de crimes de Estado, state crime, a gente tem a ideia de que né, o Estado moderno, a grande característica dele o Estado tem monopólio da violência legítima, né? E aí o próprio Estado, né, constrói as balizas, né, a partir do Estado de Direito para a utilização dentro dos limites, né, de uma violência que a princípio é legítima, né? Só que quando a gente olha os grandes genocídios, os grandes massacres, né, da nossa história, né, a gente percebe que essa violência inicialmente legítima pode dar lugar, né, a grandes massacres. Tá? Então, parte-se do princípio, né, parte da premissa aqui, que o Estado pode adotar um comportamento desviante. E a partir dessa construção, né, entende-se que a gente pode, então, falar de uma criminalidade do Estado, tá? Que são os crimes de Estado. Tá? E aí, né, e essa ideia de crime de Estado, ela é mais antiga, ela inicia nos anos 70, né, com Chambliss, é uma tentativa, né, da criminologia de pensar a instrumentalização do aparato estatal para a prática de crimes. Essa é uma tarefa, né, que é importantíssima e é extremamente complexa, mas eu acho que a criminologia não pode deixar de lado, como deixou durante muitos anos, né? Vários foram os genocídios, vários foram os massacres. O texto do Ferraioli e do Zaffaroni, né? Eles tratam muito bem disso, né? Onde é que estava a criminologia, né? Da professora Marília Budó também,
Onde é que estava a criminologia quando aconteceu, né, quando aconteceram tantos massacres na nossa história? Não sei onde ela estava, mas ela não estava lá falando sobre aquilo, né? E aí o Chambliss, em 1970, William Chambliss, na Associação Americana de Criminologia, em 70 não, em 80, perdão, 80. Ele que vai apresentar, né, pela primeira vez a ideia de state crime, falando sobre a ideia de state organized crime, né, que ele entendia na época, a gente estava em 1980, 80 e pouco, né, ele entendia como um ato definido pela lei, aí isso já teve uma mudança, né, como criminoso, praticado por agentes estatais, que, através dos seus cargos, né, como representantes do Estado, praticariam aquelas condutas. Né? Aqui a gente tem o que, na época, né, no momento, era já revolucionário, a gente pensar a ideia de criminalidade organizada pelo Estado, né, mas, recentemente, a gente viu que não era suficiente. Né? E aí você tem uma noção, um conceito que é utilizado atualmente, que é do Kramer e do Roth, que vão mudar um pouco essa ideia inicial e vão dizer, olha, qualquer ação que viole aí, ó, o direito internacional público, leis penais internacionais ou leis nacionais, quando essas ações são cometidas por indivíduos agindo em caráter oficial ou encoberto, isso por causa das guerras, da presença dos Estados Unidos por aqueles agentes terceirizados, né, que não eram do Estado, mas os Estados Unidos vai terceirizar a presença deles em outros países em tempos de guerra. Então, o covert operations, né, encoberto, como agente de Estado, por ordem expressa ou implícita, né? Então o superior não precisa falar, vai lá e mata alguém, né? Pode ser algo, né, da ordem do não dito, né? Resultante de falta de diligência do Estado sobre ações de seus agentes. Então, eu fui explicando, não sei se ficou claro. Mas, assim, é uma amplitude muito maior do que aquela amplitude da primeira definição. E coloca justamente o que o Hamilton trouxe. Não é só na ação, é na omissão, é no deixar agir. A gente pode falar da noção de crime de Estado quando o Estado deixa de agir, ele sabe da existência de uma violação sistemática e nada faz para responsabilizar aquilo. Posso fazer uma pergunta? Claro. Professora, a senhora falou do agir e do deixar de agir e do incentivar condutas nem sempre tipificadas, mas que causam um dano social muito grande. No caso, agir incentivando. A senhora considera como crime também? Sim. Um crime que prejudica aí grande... não digo nem grande parte da comunidade, da sociedade, eu digo até mesmo um país inteiro, né? Ou então uma comunidade assim a nível que não dá para mensurar o número de pessoas atingidas. Não, eu acho, professora, assim, aqui reiterando a ideia de que não é crime no sentido, né, de direito, é um crime como objeto, né, da criminologia. Então, quando o representante do Estado, um agente do Estado, fala, não usem máscara no meio de uma pandemia, né, tomem esse remédio que não é assegurado, né, pelas pesquisas científicas. Quando ele incita isso, né, e quando ele produz um aumento da situação de calamidade que a gente está vivendo, isso com certeza entraria dentro de um objeto criminológico. Tá? Só para explicar para os colegas, para os alunos também que estão assistindo, obviamente a professora Fernanda e a professora Samara não estão falando do nosso país, a gente está se referindo à Tanzânia, né, na verdade. Inclusive, a Tanzânia, né, o próprio presidente de lá acabou falecendo em função da pandemia. Não tem rigorosamente nada a ver com o que se passa aqui, né, só para deixar
deixar claro, afinal de contas, estamos, até onde eu me lembro, né, não tem pandemia aqui, não tem Covid, acho que não tem mortos aqui, né? Acho que não está acontecendo nada. Se tiver, daí. Eu pois não sou se tiver também, e daí? Então, só para a gente deixar claro, a gente está se referindo ao importante exemplo da Tanzânia, tá? Só para passar para a professora Fernanda. Isso aí, justamente. Tanzânia. Vamos lá. Gente, espera aí que a minha gatinha, Dona Wanda, está aqui querendo sair. Dona Wanda. Se quiser apresentar a gata para a gente, fica à vontade. Ela é muito antipática, ela é muito antipática, gente. Eu sempre incentivo que meus alunos apresentem seus bichinhos em sala. É sempre um momento importante. Então, assim... Eu tenho 4 gatos e um cachorro, meu. Nossa! Essa pandemia. Fiquei assim, a louca dos gatos. Mas vamos lá, pessoal, senão a gente não vai ter tempo para falar. Tem muita coisa aberta. Tá, e é o caso, por exemplo, né, não sei se vocês já estudaram, a condenação da Nova Brasília, aí trazendo para os direitos humanos, a condenação do Estado brasileiro, né, no caso Nova Brasília, teve muita ligação com a falta de agir do Estado. Né? Então, houve, né, esse massacre na favela Nova Brasília, né? Não sei se vocês, enfim, acompanharam, não, porque já tem bastante tempo. Mas o Estado brasileiro ele foi condenado porque ele falhou em investigar e responsabilizar os agentes do Estado ligados àquele caso. Você lembra disso, Hamilton? Do caso Nova Brasília? Sim, lembro. Então, a responsabilização foi muito, não sei se foi total, mas foi muito em relação à negligência do Estado, né, na persecução penal e na responsabilização desses agentes. Então, isso dá uma ideia, um exemplo, né, de como a gente pode entender, né, o crime do Estado a partir da falta, né, de ação do Estado. Tá bom, pessoal? E aí, né, quando a gente fala de criminalidade do Estado, você tem algumas categorias, né, que, enfim, são instrumentos teóricos e eu acho importante compartilhar com vocês, né. Você tem uma criminalidade que é eminentemente política, né, incluindo, né, algo que está acontecendo bastante na Tanzânia também, que é a intimidação, né, a censura, a repressão à manifestação, que isso está acontecendo bastante lá, né? A criminalidade, né, associada às forças de segurança, né, e tudo que tem a ver com força policial, né, genocídio, tortura, terrorismo, letalidade policial, né, que isso daí, não sei se acontece na Tanzânia, mas acontece bastante no Rio de Janeiro, e não é pouco não, né? E tem um trabalho muito interessante que vai estudar a perpetuação dos crimes de Estado, né, a partir do silenciamento da memória, né? Tem um documentário muito interessante sobre os indígenas mortos durante a ditadura, que é algo super pouco falado entre a gente, né? A gente fala das pessoas que faleceram na ditadura, mas uma quantidade enorme de indígenas morreu durante a ditadura militar aqui brasileira, e existe um silenciamento, uma pouca visibilidade, né, em relação a isso. Então, isso da criminalidade do Estado, né, está muito ligada, né, e a perpetuação que a gente tem dessas práticas está muito ligada a esse silenciamento, né, a esse apagamento histórico das nossas raízes, extremamente violentas, né, extremamente brutais. A criminalidade ligada à atividade econômica, né, a violação de regras de concorrência, colaborações, né, espúrias com grandes corporações, Estado e grandes corporações, né, e criminalidade também no nível cultural, né, social, que é a ideia do genocídio cultural, certo? Que eu não vou entrar muito aqui agora, mas, enfim, que é algo de uma tentativa de apagamento, né, de uma cultura ou de traços culturais, tá bom? Tudo isso constituem traços do que a gente pode entender como
criminalidade do Estado, tá bom? E aí tem eu achei interessante trazer também uma discussão, não chega a ser uma discussão, mas assim, uma reflexão teórica sobre como é que se produz isso, né? Quem são essas pessoas, né? Como elas vivem, o que elas fazem, né? E aí tem duas perspectivas teóricas que são bem legais. Uma do Kelman e Hamilton, mas acho que não se pronuncia assim, que eles vão falar sobre crimes of obedience, os crimes de obediência. Falei Hamilton só em sua homenagem, Hamilton. Que são as condições sociais de produção do crime do Estado, né? E aí eles falam em 3 níveis, né? A autorização, né? Que é quando, né, os atos são ordenados por uma pessoa que tem autoridade, né? E aí esses princípios, né? Essas ordens acabam deslocando princípios morais, né, que acabam dando lugar ao princípio, né, e ao dever da obediência. Então, você deixa de lado princípios morais, né, e os substitui por dever de obediência, né. Existe um processo de rotinização, né, uma vez que você entra nessa lógica, né, da obediência, existe uma pressão para transformar, né, esse ato em ato de rotina, né, realizado de uma forma desapegada, né, e uma terceira etapa que é de desumanização, né, que é você mostrar o inimigo como algo subhumano, né, descrito como um animal, como um monstro, né, o processo de coisificação daquele indivíduo, né, e aí as moralidades já não se aplicam mais, né? Não é mais algo de transitório, né? É algo já enraizado nas práticas, né? De você não identificar aquela pessoa como pessoa, permitindo, assim, né, práticas extremamente violentas e extremamente brutais. E eu acho que essa ferramenta teórica, né, permite que a gente entenda muita coisa que acontece no nosso Rio de Janeiro. O Stanley Cohen também tem um livro, não sei se já leu, Hamilton, que chama States of Denial, que vai trabalhar também com os crimes de Estado, né? Como o discurso de neutralização, né, é aplicado nos crimes de Estado. Então, ele vai dizer, a primeira frase é, não, isso não aconteceu, né? A segunda frase que eles vão dizer não, isso aconteceu, tá, se aconteceu dessa forma, né? Aconteceu de um outro jeito, né? O policial matou, mas foi self-defense, como é que fala? Foi legítima defesa, né? E a terceira bom, se for isso realmente que vocês estão falando, foi justificado, né? Tudo bem, então eu matei, realmente não era bem legítima defesa, mas era para a segurança nacional, sei lá. Então, assim, é muito legal pegar as técnicas de neutralização do Sykes e do Matza, né, e transformar para a criminalidade de Estado, como é que eles constroem discursivamente essas técnicas de neutralização. Alguém quer falar? Não, eu ia falar, professora, que eles também justificam a legítima defesa muito, muito, muito no Brasil, principalmente como ato de resistência. Autoresistência. Isso legitima o policial, enfim, a matar quem ele quiser. Eu sou da Comissão de Direitos Humanos, eu acompanho direto a autorresistência. Assim, é muito difícil, é muito difícil. Inclusive, é uma inversão, né? Sim, inclusive o fórum lá, para quem não conhece, o Fórum de São Gonçalo, né, recebeu o nome da Patrícia Scioli, não foi à toa, porque foi uma juíza que lutou muito exatamente contra os processos criminais que nasciam do ato de resistência, né, onde os policiais alegavam legítima defesa, e, enfim, descobriu, morava em Niterói, filha de Niterói também, e não foi à toa que o fórum o novo fórum, né, recebeu esse nome.
Aqui também a gente trabalha direto com a Comissão de Direitos Humanos e também vemos aqui também, enfim, para não tirar o foco, mas a questão da resistência, né, da desobediência, do desacato à autoridade e por aí vai. Eu tive semana passada na reprodução simulada daquelas 2 primas que morreram em Caxias, que foram mortas em Caxias, Emily e Rebeca. Muita como a gente existe um descolamento, né? Assim, você vai o grau de absurdo que o ser humano consegue, né? A gente foi fazer a reprodução simulada, estava lá em Caxias, onde elas foram mortas. E aí, para a reprodução, né, eles têm a DH da Baixada, todos os DHs têm bonequinho, né, para representar a pessoa, a vítima, mas criança. É uma coisa assim, não dá, né? Você tenta, assim, como é que você consegue ver com normalidade aquilo, né? Eles terem aqueles bonequinhos já, porque são tantas, na verdade, né? Que não dá para ficar, enfim, pegando emprestado. É o horror, né? Oi? É o horror, né? Exatamente. Muito, aí, enfim, horrível. Mas vamos lá, gente. Eu acho que eu estou passando do meu tempo, né, Hamilton? Eu falo pra caramba. Não, tá tranquilo. Você a tarde é sua. Você faz. Que isso, a tarde é nossa, não tem aquele programa, a tarde é nossa. Pois é. Por isso que eu me lembrei dele. Pois é. Vamos lá, então, gente. Eu já estou quase terminando. Onde eu estava? Tá. Então, eu estava na espiral, né, de negação do Stanley Cohen, se vocês tiverem oportunidade. É muito legal, muito interessante. E aí, né, a última forma, já indo para o final mesmo, que são, então, eu já falei de corporate crime, state crime, e agora state corporate crime, né, que é mais recente ainda, né, porque até o início dos anos 90, né, a pesquisa sobre criminalidade dos poderosos, né, crimes poderosos, tinha uma divisão entre, né, crimes corporativos e crimes de Estado, né? Mas aí os pesquisadores começaram a perceber, né, ou tinham percebido antes, mas começaram a construir de forma mais concreta o fato de que Estado e corporação, via de regra, eles têm uma relação de interdependência, né? É raro que, né, ações desviantes de uma, né, possam ocorrer sem a assistência, e aí estou falando comissão ou omissão, do outro, tá certo? E aí, mais uma vez, o Kramer, em coautoria, dá o pontapé inicial, né, nessa nova agenda de investigação criminológica, na qual, né, que tem como foco as ações ilegais ou, e aqui já vem na definição, olha que legal, ações ilegais ou socialmente prejudiciais resultantes de agências estatais e corporativas, certo? Então, a ideia é a interseção entre instituições políticas e instituições econômicas. Tipo, né, pensa no inferno, né? Você pensa, a junção do Estado com grandes corporações, né? O que pode dar isso, né? Se eles estão numa vibe de, né, ganhar dinheiro, fazer dinheiro, se ferrando para o próximo, eles têm todo o poder na mão, todo o poder na mão. O dano que eles podem causar com uma canetada, né? Acho que pode ser maior do que o dano sei lá, causado por todo mundo que está preso aqui no Rio de Janeiro, certo? E aí, né, apesar da produção ser recente, uma produção mais sistemática ser recente, isso acontece, essa simbiose, né, entre Estado e grandes corporações, ela acontece já há muitos anos, né? A empresa, né, que produzia o gás Zylon, se eu não me engano, se pronuncia assim, né,
é a atual BASF, se eu não me engano. Né? Ela que produzia o gás que matava os judeus na Alemanha. Né? Ela se dividiu em BASF e Bosch. Né? A IBM, né, que está aí até hoje, né, é ela que forneceu toda a tecnologia, né, para monitorar todo o mapeamento, toda a organização, a arquitetura, né, das ferrovias, dos campos de concentração, foi a IBM. Né? Saiu recentemente uma indenização da Volkswagen, né, pelo comportamento, pela responsabilidade dela durante a ditadura. Não sei se vocês viram isso. Então, assim, historicamente, né, existe uma relação, né, de interdependência entre Estado e grandes corporações para cometimento desses atos extremamente danosos, certo? E aí, o que traz, né, isso da criminalidade do State Corporate Crime? Né? O que se busca hoje, como eu disse, né, é algo bastante recente, né? O que os estudiosos buscam é a construção de um modelo, né, integrado para a análise do State Corporate Crime, certo? Tem uma definição mais recente do Kramer, que é muito boa, está em inglês aqui, mas eu vou tentar traduzir. Né? Crimes, State Corporate Crimes são definidos como eu disse antes, ações socialmente danosas ou ilegais que são, e aqui eles explicam um pouco melhor, né? Que são o produto coletivo, né, da interação entre business corporations, né, corporações econômicas e agências do Estado que se juntam, né, numa busca conjunta, né, para causar resultados danosos, né, através de uma relação entre governo e grandes corporações, certo? A ideia olha, porque o foco sempre foi, né, a empresa privada, né? A ideia a empresa privada, ela não produz dano, a quantidade de dano que ela produz, né, sem, entre aspas, o auxílio do Estado, né? O Estado, como instituição de regulamentação e de fiscalização, né, quando ele deixa de fazer isso, ou quando ele faz de uma forma não séria, né, de maneira a não prejudicar aquela empresa, ele está agindo em conjunto, né, com aquela corporação, certo? E a ideia, né, é de pensar esse State Corporate Crime para além, por exemplo, né, da questão do suborno individual, né? Uma empresa que dá suborno para determinado governo municipal e aí ganha determinado benefício e ponto, né? O que esse campo de estudos busca é entender essa dinâmica que é praticamente atemporal, que está sempre se construindo, né? E que está sempre aí, né? Essa simbiose entre esses dois modelos, entre essas duas instituições, né, que, na verdade, uma dificilmente vai se comportar de maneira tão desviante, né, sem a outra. Então, a gente não está falando de pequeno suborno ou de suborno pontual, né? A gente está falando realmente de uma sinergia, né, entre essas duas instituições, tá bom? E aí, só para finalizar, gente, acho que eu vou finalizar mesmo, a gente tem, quando a gente fala de State Corporate Crime, a gente tem duas pequenas definições para entender, né, a dinâmica de construção dessa forma de desvio, né? A criminalidade iniciada pelo Estado e a criminalidade facilitada pelo Estado, né? Criminalidade iniciada pelo Estado, né? É quando, né, corporações empregadas pelo governo, né, se envolvem em algum desvio organizacional, né, juntamente ou com a aprovação tácita do governo, tá certo? É o caso, eu não sei se, bom, acho que ninguém estava vivo nessa época, da Challenger. Vocês lembram do caso da Challenger, daquela nave que caiu, aquele ônibus espacial que caiu?
Era a NASA como empresa privada, terceirizada, né? E aí a NASA pediu, enfim, a empresa terceirizada era responsável por fazer alguma coisa, né? E acabou comprando um produto com preço mais baixo, né? Isso acabou dando um problema, né? Isso foi identificado. A NASA soube disso, a NASA me cobriu, enfim, foi esse vai e vem de responsabilidade, mas no fim das contas, as duas empresas sabiam e as duas empresas deram ok, o ônibus espacial explodiu, né? Então, assim, existe um artigo muito bom, que é, na verdade, um dos artigos que inaugura o State Corporate Crime, que é um estudo de caso sobre a Challenger. Depois eu posso indicar para vocês, se vocês tiverem interesse. E, finalmente, né, a última forma é a criminalidade facilitada pelo Estado, né? Não existe uma ação inicial do Estado e grandes corporações, né? Mas o Estado falha, né, enquanto agência reguladora, né? As instituições reguladoras, né, governamentais, elas não conseguem restringir as atividades comerciais desviantes, seja, né, por conta de uma colusão direta, né, entre negócios e governo, né, ou porque vão aderir a objetivos compartilhados, certo? Ele pode não ganhar alguma coisa agora, mas continua mantendo aquela boa relação, eventualmente vai ganhar alguma coisa no futuro. Tá? É o caso da BP, não sei se vocês, do spill, né, do desastre que teve de óleo, né, da BP nos Estados Unidos, e tem um caso muito emblemático da Imperial Food Products, que foi um caso também estudado, era uma fábrica, né, de produção de, acho que era ovos, uma coisa assim, mas tinha um monte de galinha presa e as pessoas trabalhavam lá, né? E aí teve um incêndio nessa fábrica e todos os trabalhadores morreram. Todos os trabalhadores da fábrica morreram. E aí, o que se descobriu? Né? Que a fábrica ficava trancada. Os trabalhadores entravam e não tinham como sair. E não tinha saída de incêndio, não tinha nada. Né? E aí, todos morreram asfixiados, sem possibilidade de sair. A fábrica, obviamente, ela foi responsabilizada, mas também o Estado. Porque o Estado esteve lá 2 ou 3 vezes, sabia dessa prática, né? E foi extremamente negligente, faltou, né, ao dever de cuidado dele em autuar aquela empresa e dizer que ela se comporte de forma diferente. Então, ela faltou com a responsabilidade dela e também foi responsabilizada. Essa é uma ideia de criminalidade facilitada pelo Estado, né? Ele se omite e não cumpre o dever dele, certo? Então, pessoal, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Enfim, a ideia, né, eu acho que eu falei para caramba, mas a ideia, né, desse programa de estudo é tentar dar visibilidade, né, para uma criminalidade que não tem tanta visibilidade, né, principalmente no sistema penal, tá? E da gente construir um programa, né, de pesquisa. Como vocês são um grupo de pesquisa, eu espero que vocês tenham achado interessante o tema e que desenvolvam pesquisas ou reflexões sobre isso, tá? A gente tem casos muito emblemáticos aqui no Brasil, né, que foram objeto de pouquíssimas pesquisas criminológicas. A gente tem Mariana, o rompimento da barragem de Mariana, a gente tem Brumadinho, a gente tem a quantidade enorme de incêndio na Amazônia, a gente tem desmatamento, a gente tem agrotóxico para caramba. Eu estava vendo uma reportagem do Intercept, do lobby de Coca-Cola, dessas grandes empresas alimentícias, para a Anvisa não colocar o rótulo de comida ultraprocessada, né, que é uma questão de saúde pública, todo mundo com câncer, obesidade e tal, mas eles estão fazendo um lobby absurdo e tudo indica, enfim. A gente falou sobre isso, professor, inclusive no nosso último encontro. Que legal! Que legal. Isso é o objeto dessa criminologia, entendeu? Isso é o objeto dessa criminologia. Enfim, eu espero que tenha ficado claro, gente, foi um prazer. E aí, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, suas ordens. Obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada, Samara.
Não, gente, precisa fazer... Obrigada, professora. Olha, tem mais gente batendo palma. Olha. Uma palma aí de fora. As palmas dos alunos. É porque ela não aparece ela. Ô, Ângela, tudo bem? Doutora Tudo bem, Ângela, tudo bom? Morrendo de saudade, ó, coração, ó. Doutora Ângela Fernanda, professora Fernanda é nossa aluna decana. Oi, Ângela, prazer. Gente, vamos agora, Samara, abrir para perguntas, então? Sim, pessoal, eu vou fazer, como a gente não tem o chat pelo Microsoft Teams, eu vou precisar que vocês abram a câmera ou peçam a palavra para levantar a mão, tá? E quem tiver vontade, eu passo a palavra e aí vocês podem falar com a professora Fernanda ou fazer alguma pergunta para a mesa, como vocês preferirem, tá? Então, alguém tem alguma... Opa, alguém levantou a mão. Cíntia Pontes, pode falar? Olá, boa tarde. Primeiramente, agradecer vocês, né? Tive boas reflexões ouvindo. E eu só queria fazer uma pergunta que no início, né? Falaram que estavam vendo todo mundo que estava, né? Vocês estão registrando quem está, mas é porque eu sou aluna da UERJ e eu preciso também de algum meio de mostrar que eu participei. Se eu puder ter algum contato ou coisa assim para saber que forma eu posso conseguir isso. Cíntia, me manda uma mensagem, então, tá bom? Pelo Instagram, pelo Facebook, como preferir, tá? Que aí eu posso elaborar um certificado para você apresentar para a UERJ, não tem problema. Muito obrigada. E mais uma vez agradecer vocês pela exposição, tá bom? Tá bom. Se alguém tiver com dúvidas parecidas, eu já tirei a lista de presença aqui pelo chat algumas vezes, então eu tenho certeza que eu já consegui mapear quem estava aqui presente na reunião. Essa lista vai ser encaminhada para a coordenação no final do semestre, e aí vocês vão ter as horas atribuídas posteriormente. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu vi a Cecília com a mão levantada. Estão me escutando? Estamos, sim. Sim. Voltando lá no começo da palestra, a professora falou que os funcionários podem ser vítimas, né? Mas em algum momento pode ser provado que eles fazem participação ali, mesmo eles não querendo, naqueles casos das indústrias, de contaminação da água, porque eles estão ali presentes. Então, eles podem ser os causadores também. E, Cecília, acho que eu só peguei o finalzinho, o início estava meio baixo. Eu acho que eu posso explicar a pergunta da Cecília. Uhum. Eu acho que ela está perguntando sobre a atribuição de responsabilidade em relação aos funcionários dessas empresas que eventualmente praticam esse tipo de criminalidade, né? de poluição, enfim, de danos coletivos, danos sociais. Como é que fica para o funcionário dentro da empresa? Eu acho que essa é a dúvida dela. Sim. Então, mas aí, mais uma vez, a gente volta aqui para a questão, né, direito penal e criminologia. Né? Aqui, a ideia, e a gente pode até ter uma discussão de direito penal, mas eu acho que é importante a gente fazer essa distinção. Né? Aqui, a ideia não é uma atribuição de responsabilidade individual. Né? A ideia de estudar a criminalidade dos poderosos é mais estudar a corporação e o dano que a corporação causa. É por isso que, por exemplo, se tiver, né, um desvio de um indivíduo, né, para ele próprio, dentro da corporação, não vai ser um crime corporativo, entendeu? Então, acho que dentro do direito penal, certamente há uma responsabilização, né, uma responsabilização dentro a Milton vai poder me ajudar, da culpabilidade dele, já que ele só está cumprindo ordens, enfim, acho que a gente pode ter uma discussão nesse sentido. Mas aqui é uma responsabilização do dano causado pela corporação como objeto criminológico. Não sei se eu... Na verdade, professora, me desculpa, não, mas como boa criminalista e apaixonada pelo direito penal, apesar do foco ser outro, eu entendi a pergunta da Cecília também,
Mas o que acontece? A responsabilidade individual dele, vamos supor que na criminologia a gente não consiga um tipo penal que vá punir aquela corporação, mas os funcionários que agiram com dolo para aquele tipo de conduta, inevitavelmente, não sei se o professor Hamilton concorda, eles irão responder irão responder de acordo com a sua conduta e com a sua responsabilidade. Sim. Ou seu dolo e a sua culpa. Sim. E eu vejo até como uma forma para que não fique impune, por mais que a criminologia estuda muito bem e faz uma pesquisa muito boa, nós sabemos que os tipos penais muitas vezes não se adequam, né? Nós não temos tipos penais específicos, mas isso vai ficar impune? Não, então, a gente pode, aí, por exemplo... Aí poderia entrar na questão que a aluna perguntou, até dos funcionários, inclusive do alto escalão dessa empresa, né? A responsabilização penal, acho possível, dentro da medida da culpabilidade, cada um responde, não vejo problema. E eu acho que tem tipo penal para isso, não é que não tenha tipo penal. A ideia é a dificuldade de você responsabilizar uma corporação penalmente. Não tem, né? Assim, não tem. Tirando a parte de crimes ambientais, não tem responsabilização da pessoa jurídica. Né? A gente pode pensar, e aí voltando para a discussão criminológica, se eu quero pensar criminologicamente a conduta dessa pessoa individual que poluiu o rio. Aí eu vou ter teorias individuais criminológicas que vão tentar explicar aquilo. Mas é diferente de uma perspectiva criminológica mais global que vai tentar entender o agir de uma corporação, entendeu? São duas perspectivas criminológicas distintas e a outra distinção importante uma é a criminologia, tendo como objeto, né, a grande corporação ou o pequeno funcionário, né, e o direito penal, que é outra questão, né? E eu acho que existe sim uma possibilidade de responsabilização, tanto das pessoas responsáveis realmente, como daquelas que praticaram materialmente, né, o fato. Não sei se respondi a questão. Gente, alguém tem mais alguma questão para fazer para a professora Fernanda? As aulas... Gleison, por favor, abrindo o microfone, se possível a câmera também. A minha câmera não está funcionando, não, professor. Boa tarde para a professora Samara, boa tarde, professora Fernanda. Eu queria só fazer uma pergunta, igual, por exemplo, sobre a criminalidade facilitada, que ela comentou aí no final. Igual, por exemplo, ela até usou um incêndio de uma indústria, né, onde tinham muitos trabalhadores, igual, por exemplo, o incêndio na Boate Kiss. Acredito que teve uma responsabilidade dos bombeiros, do município. Isso seria também um tipo de responsabilidade criminal do Estado, ou até mesmo do Corpo de Bombeiros. E sobre o estado de corporação, Estado e a corporação, o exemplo que eu vi, eu poderia utilizar até sobre as montagens das tendas, as compras de alguns respiradores. Teve município que comprou respirador que não era respirador, que é outro tipo de ferramenta, né? E que trouxe o mal a bastante gente, né? Teve bastante vítimas. Sim. Ótima questão, Gleice. Em relação à Boate Kiss, né, mais uma vez a distinção, né? Eu não sei como é que ficou esse caso, te confesso. Mas, assim, para além da responsabilização efetiva, né, de bombeiros, com certeza dá para a gente pensar nessa relação dentro desse âmbito de criminalidade do Estado, porque parece que eles estiveram lá algumas vezes, fizeram uma verificação, a verificação não foi... Enfim, teve uma presença anterior do Estado
né, que não inibiu a ocorrência daquele caso que causou, né, tantos danos. Então, assim, a princípio, né, eu não estudei nessa perspectiva esse caso, mas a princípio eu acho viável, sim, essa dinâmica como objeto de estudo. Eu acho que seria bem interessante, inclusive. A segunda pergunta, sim, também. Sim. Se existe uma ligação, né, uma imbricação entre corporação e Estado, né, para a prática, né, de dano social, a gente pode enquadrar nessa gente, agora esqueci. State organized, não. Ai, gente, crimes de estados e corporativos, enfim, traduzindo para português. Desculpa, estou cansada. Acho que é possível, sim, tá bom? Parabéns pelas perguntas. Gente, mais alguém? Ainda temos tempo, não tem problema. State Corporate Crime, lembrei, pronto. Não temos tempo, professora Hamilton. Eu sei, é só porque ainda são 5:45. Eu acho que mais uma ou duas perguntas dá para fechar. Então, só para falar aqui, ver se alguém se anima, ver se alguém se interessa. Acho que todo mundo cansado já, né? É porque a gente tem aula, professora, daqui a pouco a gente coitados. Então, vou pedir só uma gentileza antes da gente finalizar. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer aquele registro mais bonito do evento. Agora vamos arrumar, professora Fernanda, vamos botar as madeiras, vamos arrumar os cabelos. Isso, por favor, quem puder. Porque, gente, eu nessa pandemia, até franja eu cortei. Eu estava sem saber o que fazer na minha Alexandre. Tinha que pegar a gatinha agora. Ela é muito antipática, gente. Dona Wanda é insuportável. Alba. Tamires, Alba, Renan, abriu a câmera, Vinícius. Agora sim. Tiago também. Agora sim, Tiago, Vinícius. Nosso juiz, doutor Renan. Isso. Gente, vamos lá então. Todo mundo com o dedão para fazer o print. Carlyle também abriu agora. Ângela. 1, 2, 3 e... Todo mundo printando. Aí, acho que agora foi. Ai, beleza. Glória. Bom, professora, eu vou começar pelas considerações finais, porque eu estou realmente um pouquinho preocupado com a minha aula, mas eu não tenho palavras, professora Fernanda, para agradecer a sua disponibilidade, elogiar o seu currículo brilhante. Como eu sempre falo aqui, se estivéssemos na realidade presencial, não poderíamos contar tão facilmente com tão ilustres ensinamentos. Eu confesso que aprendi demais, inclusive tenho várias dúvidas aqui, mas estou contida. Mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença, seus ensinamentos e dizer que eu fui uma grande aluna hoje e comecei a ficar fã do tema. Obrigada, professora. Eu que agradeço muitíssimo o convite. Enfim, pessoal, eu fico à disposição. Se tiverem interesse, eu posso sugerir, né, bibliografia, estou à disposição. É um tema muito legal. Eu queria fazer, então, minhas considerações finais, então, porque foi uma tarde muito especial. A Fernanda é uma tarde que renova a nossa amizade, o nosso afeto, e o quanto isso é importante no mundo que a gente está vivendo hoje, nos dias que a gente está vivendo hoje. Eu acho que a fala da Fernanda trouxe elementos importantes para a gente pensar sobre a nossa realidade, né? Sobre aquilo que vem acontecendo, por exemplo, Brumadinho, os outros desastres ambientais, Mariana. Pois é. Dá para pensar sobre a pandemia de Covid na Tanzânia também, que é um lugar importante. Nossa, somos internacionais, falamos de Tanzânia. Pois é. É o que casa com a perspectiva internacionalista do grupo, né? Mas eu agradeço de coração, porque são insights valorosos para a gente começar o nosso grupo com o pontapé inicial e falando de coisas reais. Isso também foi algo que eu pensei que falar com a Samara. Samara, a gente tem que falar sobre o que está acontecendo.
E a Samara, a gente sempre joga junto, né? E, né, nunca que a gente ia, Samara, chegar e falar, não, pô, a gente tem que discutir imputação objetiva do critério, blá, 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 enfim. Olha, no máximo, quando se a gente se olha, a gente já sabe o que o outro está pensando, geralmente. E quando a gente ousa a discordar em alguma coisa um com o outro, é uma discordância tão mínima, é questão só de tempo, de horário, de dias, mas a gente sempre, nossa parceria aqui é muito congruente. Legal. Graças a Deus, né? Graças ao grupo de pesquisa e aos alunos. Que bom. Eu agradeço também ao Obrigada. grupo que tiveram aqui também. E é isso, gente. Fernanda, muito obrigado mais uma vez. E Obrigada. nossa próxima palestra do grupo de pesquisa vai ser no dia 30 de março, com o professor Luiz Carlos Faria Júnior, que vai falar com a gente sobre a Convenção Interamericana contra o Racismo. Né? Uma fala também importante, porque essa convenção, se a minha memória não estiver equivocada também, ela já está para entrar em vigor no Brasil, o Congresso já aprovou, mas ela tem alguns detalhes e algumas questões relevantes para a gente pensar a temática racial também de uma ótica internacional. É isso, gente. Parabéns pelo trabalho, gente. Parabéns, ótimo grupo. Obrigada. Beijo, boa semana. Boa tarde. Tchau, Tchau, beijo. Obrigado, tchau.